Olá, meu nome é Marlene Machado e hoje vamos direto ao assunto. Ou seja, vou compartilhar com vocês algo da minha prática pedagógica, a minha experiência de como eu aprendi a ensinar o que é palavra e o que é sílaba. E atenção, eu aprendi com os meus alunos. Aproveita, curte esse vídeo, dá um like, me segue no Instagram e inscreve no canal do YouTube. Em 1999, eu trabalhei com uma turma numa escola de educação especial. Essa era uma turma de alfabetização e a maioria dos alunos tinham entre 12, 15, 16 anos e todos eles tinham uma deficiência mental associada a mais uma outra deficiência, seja física, sensorial, alguns com autismo ou questões de saúde mental. É com esta turma que eu vou desenvolver o trabalho, vou utilizar o conhecimento que eu já tinha trabalhando com outras turmas, mas eles vão me mostrar que não é bem assim. Eu tinha mais alguma coisa a aprender. Vou compartilhar com vocês duas experiências e aprendizagens que eu tive com essa turma. A primeira é com relação à ideia de palavra, de como eles percebiam o que era a palavra. E a segunda, que é qual a diferença entre palavra e sílaba. Que se tem um desafio que todo professor se vê, é diante de alunos que não conseguem diferenciar o que é uma palavra do que é uma sílaba. A primeira atividade que eu trabalhei com eles é algo que é comum vários professores trabalharem. A gente, numa folha, coloca vários desenhos e numa outra coluna na mesma folha, letras iniciais. A gente dá para a turma toda, cada aluno recebe o seu, recorta, porém, na folha isso está misturado. E eles vão ter que fazer o quê? Associar cada desenho com a sua letra inicial. Como eu falei com vocês, toda atividade que eu vou compartilhar é para ser feita com a turma toda. Então, o que eu sempre faço? Eu sempre trago para o quadro comigo algum aluno que tem maior dificuldade ou aluno que tem uma dificuldade de se organizar diante do grupo. Um aluno, por exemplo, com autismo, às vezes é interessante ele ficar junto, ajudando. Porque se ele ficar no meio das crianças, o que acontece? Os alunos falam muito, se agitam, e isso pode deixá-lo mais agitado, né? Mas bem, então vocês vão ver na turma de vocês qual é o aluno que é interessante. Então, o que eu fazia? Eu dava um desenho, por exemplo, de uma janela. E aí, eles tinham lá nas fichinhas deles também o desenho da janela. Então, eles colavam no caderno deles e depois eles pegavam a letra e tinham que também colar a letra correspondente. Na folha deles, os desenhos e as letras eram proporcionais do caderno. E aqui comigo eu fazia sempre algo maior para que todo mundo tivesse como referência. Ou seja, não é uma atividade que é para os alunos fazerem sozinhos, mas é uma atividade para a gente fazer junto, para pensar junto e trocar as ideias. Um aspecto muito importante nessa atividade, que às vezes passa desapercebido por nós professores, porque nós já somos alfabetizados, mas nós temos que pensar com a cabeça dos nossos alunos. Então, quando nós escolhemos desenhos, nós temos que mostrar para eles o que eles estão vendo. Por exemplo, esse daqui, pode ser que eles estão vendo somente a janela. Mas se eu escolho esta janela, alguns podem ver janela, outros podem ver cortina. Então, eu não posso considerar que somente a palavra janela vai ser trabalhada com esse desenho. Porque se o aluno estiver enxergando, vendo aqui, o que estiver destacando nesse desenho, nessa imagem, é a cortina, ele vai procurar a letra C e não a letra J. Por isso que é interessante. O desenho que eu escolho, eu tenho que pensar como eu vou abordá-lo. Nesse caso, se eu escolher esse desenho, não tem problema, mas eu vou ter que trabalhar duas palavras, a palavra janela e a palavra cortina. O que me chamou a atenção nesse trabalho com essa turma foi algo totalmente diferente das demais. A maioria dessa turma estava errando a letra que começava o desenho, né? E eu, como todo professor, insistia, pessoal, mas janela começa com... Ninguém respondia. Eu só tinha uma aluna que uma ou outra palavra ela acertava. Aí, de repente, uma das palavras era sapato. Eu perguntava. E uma das alunas que veio até o quadro foi a Lidiane. Algumas coisas a Lidiane sabia responder, mas de forma automática. E
aí eu perguntava, gente, sapato começa com silêncio. Pessoal, olha, eu tô perguntando para vocês, sapato começa com até que, sabe aquela situação que a gente fala? Que se precisar eu planto até bananeira para ensinar os meus alunos? Num rompante, eu sentei na cadeira, levantei meu pé e falei, botei o pé em cima da mesa, né? Eu estava de sapato, falei assim, gente, sapato começa com... Aí a Lidiane me perguntou, professora, onde começa o sapato? Oh, gente, sapato não começa com nada. A palavra sapato começa com S. E ali naquele momento, eu percebi algo que era tão óbvio que eu esqueci de ensinar. Aí eu virei para eles e falei assim, não, gente, a palavra sapato começa com a letra... Todo mundo respondeu, S. Então essa foi a primeira aprendizagem. Eu não posso falar que uma coisa começa com uma letra, uma coisa começa com uma sílaba. Eu tenho que me dirigir à palavra. Né? A palavra sapato começa com S, a palavra sapato termina com O, a palavra sapato tem 3 sílabas. Então, algo muito óbvio, mas não é óbvio. Se fosse óbvio, eu não teria conduzido de forma errada. Então, observe com seus alunos, faz uma diferença. Vamos para a segunda atividade. A próxima atividade é a diferença entre palavra e sílaba. Na altura do campeonato, eles já tinham me ensinado a falar direito, não ficar falando quantas partes tem sapato. Não, quantas partes tem a palavra sapato. Só que mesmo fazendo isso, vamos ver quantas partes tem a palavra sapato? E aí é interessante porque tem várias maneiras que os professores utilizam. Alguns contam sapato, outros fazem sapato, outros fazem sapato. Tem aqueles que ensinam sapato. Tudo isso eu tinha utilizado. Não dava certo. Eu perguntava quantas partes tem a palavra sapato, eles falavam uma. Eu não entendia. E eu acho que muitos professores já devem ter visto esse tipo de resposta. Eu falei, bem, eu tenho que pensar uma maneira diferente, porque é isso que os alunos da inclusão nos desafiam. Tudo que eu sei não é o suficiente, eu tenho que ir além, eu tenho que aprender algo novo. E aí eu virei para todos eles e falei assim, não, vamos fazer uma coisa? Todo mundo aqui junto comigo. Vocês vão ficar com as 2 mãos fechadas e com uma nós vamos falar a palavra sapato. Ok? Vamos contar. Sapato. Sapato. Bem, na hora que eu fiz isso, eu lembrei de algo que eu tinha estudado. A palavra na fala, ela é diferente da palavra na escrita. Então, na hora que eu fiz esse movimento, eu vi, opa, sapato tem uma parte. Sapato. Agora, o desafio era, então, aparecer a sílaba. Aí eu virei para eles e falei assim, agora fala devagar a palavra sapato. Sapato. De novo, falando normal, sapato. Falando devagar, sapato. Na hora eles, então é só a gente falar devagar? Eu falei, é só falar devagar. E é interessante, se qualquer um de vocês, como é que eu percebo a sílaba? É só eu mudar a cadência da pronúncia. Porque se eu falar a palavra sapato, é uma única parte. É o que a gente chama de grupo tonal. Sapato. Mas se eu mudo a cadência da pronúncia e falo devagar, naturalmente vai surgir sapato. Então, se a criança vai escrever, construir a escrita da palavra sapato, e ela não entende essa diferença, ela vai tentar escrever sapato pensando aqui, sapato. Então, ela tem que entender que ela tem que mudar essa cadência. E aí sim ela entende. Sapato. Né? Ou seja, falando normal, sapato tem uma parte. Falando devagar, tem 3 partes. A partir dessas 2 aprendizagens, como eles entendem a palavra sapato
e fazer na nossa condução a diferenciação entre o objeto e a sua representação. E essa outra forma, esse outro ensinamento, essa outra aprendizagem que eles me proporcionaram, que é como ensinar a diferença entre palavra e entre sílaba. A partir destas duas aprendizagens, eu passei a mudar todas as intervenções que eu faço com as turmas que eu trabalho, com as intervenções que eu faço no consultório ou nos cursos que eu dou. Experimentem essas duas intervenções com as turmas de alunos de vocês. Pode ser criança, pode ser adolescente que ainda não está alfabetizado, pode ser adulto, não importa. Se a pessoa não tiver alfabetizada, ainda não tem a construção da base alfabética da escrita elaborada, façam essa intervenção e vocês vão ver que, com certeza, a resposta deles vão mudar. Garanto para vocês que algo novo vai surgir na prática de vocês. No próximo vídeo, compartilharei uma atividade que eu desenvolvi com alunos que ainda estão numa hipótese pré-silábica, ou seja, eles ainda têm uma dificuldade de perceber a função da escrita, né? A escrita enquanto uma representação de uma ideia, de um objeto, de um sentimento, de algo. E aí eu vou compartilhar com vocês como é que eu aprendi, né, com meus alunos e os efeitos que isso tem no processo de aprendizagem. Aproveita, lembrando, curte esse vídeo, dá um like. Gente, descobri, trabalhando com redes sociais, que dar um like é muito importante para dar visibilidade para os vídeos. Senão, o que acontece? Eu estou compartilhando com vocês, mas muita gente não vai ter acesso, não vai ficar sabendo. Então é importante dar o like, seguir aqui no Instagram, me seguir no Instagram, se inscrever no canal do YouTube e compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas também possam usufruir desse compartilhamento de ideias que eu estou proporcionando. Que em breve também na nossa live, vocês também vão poder trazer as contribuições de vocês. Um abraço, vamos pensar juntos?